da tua palavra. Usa a tua serva, dê a ela a autoridade do Espírito, para que ela venha nos transmitir a tua mensagem preciosa e poderosa, que transforma vidas. Por isso, como tua igreja, nós abençoamos a vida dela, para que através da vida dela sejamos abençoados. Nós te abençoamos, irmã Vanessa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Amém. Mais uma noite que o Senhor nos concede para a honra e glória do Senhor. Vou dar uma dica para vocês, tá? Vamos desconectar o celular. Procure agora, nesse momento, pedir para que o Espírito Santo do Senhor tire toda a distração. Não permita que o inimigo envie setas para te distrair. É o momento da palavra do Senhor e Deus tem um recado muito importante para você. Deus tem um recado para a igreja, para que a gente possa iniciar o ano de 2026 com um novo renovo, com uma esperança, com um propósito de vida. Amém? Convido você a abrir comigo hoje em dois livros. O primeiro que o pastor sempre fala aí no desafio, quero ver se vocês vão achar. Vamos lá. Abacuque 2, versículo 3. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. O tema de hoje é no de repente de Deus tudo acontece. Amém? Acharam? Ai, ó o desafio. Essa palavra de hoje, é engraçado que todas as vezes que o Espírito Santo fala, ó, vai lá, você vai ministrar, você vai pregar, e eu sempre peço orientação a Deus, é sempre envolvido com algo que aconteceu na minha vida. Na maioria das vezes, eu nunca subo no altar em cima de palavras que eu ouvi, em cima de circunstâncias que eu ouvi. Sempre é em cima de coisas que eu vivi. E aí eu perguntei para Deus o porquê de tudo isso. E Deus fala assim, porque você sobe com autoridade. Quando você passa pela situação, você tem autoridade para falar, você tem autoridade para orientar, você tem autoridade dada por mim para direcionar, porque você passou e você viveu e você tem vivido. Amém? Convido você então a Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. Agora, vai comigo um pouquinho lá na frente, em Atos, facinho, hein? Atos, capítulo 2. Atos é fácil. Capítulo 2, versículo 2. Isso, tá rápido, Josias, irmão Josias. De repente veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante às chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Essas duas palavras que a gente começa hoje, elas falam sobre duas coisas. Sobre o de repente. Sobre o propósito do Senhor que não tarda. Ele acontece no tempo exato que tem que acontecer. E é engraçado porque tudo na minha vida, até o dia de hoje, aconteceu no de repente do Senhor. Seja para coisas boas ou seja para coisas que aos meus olhos não são boas. É muito bom, né, quando Deus faz uma surpresa para a gente. Quando alguma coisa acontece, uma promoção, um carro, uma cura, oh, coisa boa. Mas e quando de repente é uma reviravolta? E quando de repente traz medo? Quando de repente pode trazer uma instabilidade? O de repente do Senhor, ele não acontece ao acaso. Ele acontece no tempo certo. Lembre-se que Deus, ele é um Deus atemporal. Eu sempre falo isso aqui. É um Deus que ele tem visão a longo alcance.
É um Deus que ele vê o começo e o meio e o fim de todas as coisas. E nós somos seres completamente limitados. Nós queremos na nossa sabedoria, nos nossos estudos, na nossa altivez, queremos controlar tudo, achamos que controlamos tudo. E aí Deus fala, ei, você não controla nada. O de repente, eu costumava até falar outro dia com uma amiga minha, eu falei assim, olha, menina foi lá e de repente o que ela? Menina, de repente foi lá e Deus fez. Ela, não existe de repente. Existe o tempo do Senhor. E aí eu começo a introduzir com vocês essa palavra. Vivemos na expectativa do hoje, do agora e do momento. Ô geraçãozinha para querer as coisas pro agora. Geralmente a minha mãe, meu pai, o tempo anterior, a geração anterior à nossa, tem um pouquinho mais de paciência. Né, irmã Neide aí? Agora, a geração do agora, a geração dos que estão nascendo agora, a geração dos 20 e poucos, eu já estou chegando nos 40, é uma geração que quer tudo para ontem. Quer tudo que seja resolvido. É a síndrome do iFood. Pede, chega, do Mercado Livre. Pediu, chegou. E nós estamos sendo acostumados e habituados com isso. Mas por que Deus não faz? Por que o de repente não pode ser o agora? Por que isso está demorando para acontecer? E vários questionamentos circundam a nossa vida, principalmente quando nós estamos diante de desafios, principalmente quando nós estamos diante de um deserto. Entrar no deserto não é fácil, permanecer nele é mais difícil ainda. Então Deus te convida hoje a esperar, crer e confiar. São verbos que tornam-se alvos difíceis de colocar em prática. Pensamos que Deus está em silêncio. Ei, o teu Deus, ele trabalha de inúmeras formas, de inúmeras maneiras. E o silêncio de Deus também tem propósito. O silêncio de Deus também é pedagógico. O silêncio de Deus também ensina. E nós, na nossa condição de mimados, de seres mimados, queremos que Deus fale conosco o tempo inteiro. E às vezes simplesmente ele vai se calar, querendo somente observar o seu comportamento, querendo somente observar a sua posição diante daquilo que você tem vivido. Nós estamos iniciando o ano de 2026 e esse ano, eu falei para Deus, Senhor, eu creio que será um ano de bênçãos. Eu tenho muitas coisas para conquistar esse ano e eu creio que Deus vai abençoar. Eu creio que Deus abrirá. Eu estava conversando até com a outra diretora da escola, eu falei assim, Lena, está preparada para esse ano? Ela, o que foi, Vanessa? Está preparada ou não está preparada? Ela, estou, por quê? Porque esse ano, amada, bênçãos chegarão na nossa vida profissional. Tu te prepara. Ela, ai, meu Deus, glória a Deus. Eu falei, te prepara, porque bênçãos chegarão para nós e nós temos que tomar posse. E é sobre isso, é sobre o de repente do Senhor. É o de repente que faz. Nós pensamos que Deus está em silêncio e que nada está acontecendo. Hoje Deus manda te dizer, o tempo é meu, não é teu. O propósito é meu, não é teu. A circunstância sou eu quem faço, não é você quem faz. O caminho sou eu quem dou, não é você. Você, a única coisa que tem que fazer é me obedecer, é crer e seguir o que eu estou falando. Porque eu sei o tempo, eu sei a hora, eu sei a circunstância, eu sei o que eu faço e o que eu vou deixar de fazer, que você pode achar que eu estou deixando de fazer. Mas, na verdade, eu estou te livrando, na verdade, eu estou te amadurecendo, na verdade, eu estou te proporcionando intimidade, relacionamento comigo. Lembre-se, de repente, Jesus volta. De repente, o arrebatamento acontece. De repente, o julgamento também. É sobre isso, irmãos. De repente, a cura chega. De repente, o deserto chega. De repente, a libertação do seu marido chega. De repente, a sua vida profissional, espiritual acontece. Mas você precisa crer e entender que a ordem cronológica não é a nossa. Nós não medimos pelo tempo kairos. Deus não mede pelo tempo kairos, o tempo cronológico. O tempo de Deus, ele é um tempo diverso, diferente.
Um tempo multifacetado que envolve várias circunstâncias, irmãos. Com isso, a Bíblia nos mostra que Deus trabalha no invisível. E quando chega o tempo da colheita, no de repente, tudo muda. Colheita. O de repente, ele não está ligado a um acaso. O de repente não está ligado, Deus vai chegar lá, eu estou querendo abençoar, vou fazer. Deus, ele olha atitudes. Deus, ele olha a semeadura. Deus olha as legalidades que nós damos para que ele possa agir. Ele é Deus para agir, ele age do jeito que ele quiser. Mas ele tem prazer em ver o seu filho dando legalidade a ele. Ele tem prazer em ver o seu filho se relacionando com ele. Ele tem prazer em ver o seu filho semeando na casa dele. Semeando através do chamado. Levando o ide a toda criatura. Dizimando, ofertando, trabalhando na casa do Senhor. Prestando atenção quando está aqui. Blindando a sua mente de toda a seta do inimigo. Se posicionando diante das dificuldades. Isso é semear, a semeadura desperta a colheita desperta o de repente do Senhor, mas lembre-se, o de repente dele não é no seu tempo, não adianta semear, querendo colher amanhã e achando que Deus é obrigado a te atender na hora que você está semeando, não é assim que a matemática funciona. No mundo espiritual, 2 mais 2 nunca vai ser 4, não é essa a lógica. 2 mais 2 pode ser 5, 7, menos 8, enfim. Porque nós estamos falando de um Deus que ele sabe de todas as coisas. Ele só fala para você, semeia, meu amor. Só semeia, Mari. Só semeia, Biel. Só semeia. Porque o tempo da colheita está totalmente relacionado com o meu de repente. Com a minha forma de agir. Com a minha forma de estruturar todas as coisas. Eu preciso, igreja, que você saia daqui hoje com essa certeza no seu coração. Nós estamos iniciando o ano e a pregação de hoje não iria ser hoje, né, irmão Josias? Eu pedi para trocar. Que essa pregação de hoje ia ser na semana que vem. Quando eu acabei de organizar tudo, Deus falou, não, linda, vai ser domingo agora. Porque eles precisam ouvir. Eu quero que a minha palavra seja ministrada, para que junto com ela venha esperança, venha paz, venha renovo. Eu não sei o que está passando na sua vida, mas presta atenção, olha para a titia aqui. Presta atenção no que eu vou te falar. Tudo que eu vivi até hoje foi embaixo de surpresas. Eu sirvo um Deus, e eu acredito que não seja o mesmo Deus diferente de vocês, está todo mundo no mesmo ambiente. Eu sirvo um Deus que, do nada, ele vai lá e resolve tudo. Que do nada ele vai lá e coloca as coisas no lugar. Que do nada ele vai lá, às vezes eu não estou nem pensando mais no problema, já estou com o problema já calcificado. Ai, Deus, tenha misericórdia, uma hora vai. E de repente ele vai lá, vum. Tudo na minha vida foi assim. Todas as minhas conquistas pessoais, as minhas realizações, seja na vida profissional, seja na minha vida espiritual, seja na conversão do meu marido, foi em cima de um de repente. E eu acho engraçado que eu acho que Deus deve fazer assim. Deus tira da minha memória. Eu fico preocupada, né? Não sei se sou com vocês é assim também. Eu fico assim, ai meu Deus, Senhor, me dá isso, abre as portas, tenha misericórdia. Deus, faz jejum, oração, levanta de madrugada, porque eu quero que aconteça naquele tempo ali, tem que acontecer. Aí eu vou lá, jejum, e faz, e não sei o que, e unge as portas. Senhor, tenha misericórdia, Deus, blá, 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 blá. Ai, vai acontecer agora, semana que vem, mês que vem. Não acontece. Acontece não. Aí eu creio assim, ficou conjecturando na minha cabeça. Aí o Espírito Santo, vamos tirar isso aqui da cabeça dela agora? Deixa ela para pensar em outras coisas, porque de repente a gente vai fazer uma surpresa. E eu acho engraçado, porque todas as coisas que aconteceram na minha vida, a última, né, foi a questão do carro, mas a que mais me impactou também foi do mestrado, a aprovação no município. Eu não estava esperando, não estava nem pensando, estava pensando em outras coisas. E de repente, Vanessa, olha teu e-mail. Eu falei, o quê? O que é teu e-mail? Tu já viu o que aconteceu? Eu falei, o quê? Aí eu falei, fui aprovada. Como assim eu fui aprovada, meu Deus? E eu fico imaginando Deus lá de cima rindo. Oh, amor, fiz uma surpresa para você. Eu estava pedindo tanto, nem estava mais lembrando disso. Nem lembrava mais. Mas Deus é um Deus que ele não esquece.
Deus não esquece dos seus sonhos. Deus não esquece dos propósitos que Ele tem para você, linda e linda. Ele não esquece, você só precisa semear, crer e confiar. E nessa onda, nessa questão, nesse movimento, a gente entra no tópico 1. O de repente não é improviso. Olha só, teu Deus não trabalha no improviso, não. Ele trabalha na certeza, no cálculo. Você pode até achar que Deus é Deus do improviso, mas não é. Em Gálatas 4, anota aí, para depois vocês lerem em casa. A vinda de Cristo estava escrita e foi anunciada. Isaías, Daniel, Jeremias, todo mundo já falava sobre a vinda de Cristo. Porém, Jesus precisava vir no tempo certo. Dava para ele vir no tempo de Isaías? Não. No tempo de Jeremias, no tempo de Daniel? Não. Através do ventre da mulher certa. Durante centenas de séculos, durante décadas, Deus iria agir no ventre certo, de uma mulher certa, no tempo certo, no propósito certo. O de repente do Senhor, ele tinha que ser no momento exato, porque Deus sabia que esse plano não podia dar errado. Era fundamental que Cristo permanecesse até o fim, para que houvesse salvação na minha casa, na sua casa, para que nós viéssemos um dia estar na presença dele. Deus tem visão a longo alcance, como eu falei, gente. Deus, ele cria oportunidades, transforma perspectivas, muda mentes para que a colheita de uma semente plantada alimente a muitos. Eu estava outro dia conversando com o Mário, a gente estava vendo casa. Aí ele até falou assim, tá vendo essa casa muito cara? Eu falei assim, amor, tu ainda não pegou a visão não, filho? Tu não acredita, tu não crê no teu Deus? Ele é verdade. Deixa eu pesquisar a casa do jeito que eu quero, por favor. Deixa. Mas fala para Deus que a gente só pode pagar tanto. Eu falo. Pode deixar, ele sabe de tudo. Senhor, aqui, a casa está aqui. Eu só tenho tanto, que agora eu estou abusada. Ele já me mostrou que eu posso, né? Abençoou com o carro, com o valor que eu podia pagar. Eu falei, Mário, tu já pensou a gente também comprar a casa à vista? Aí ele, não duvido nada para Deus não, hein? Deus é um Deus, lembra? É o mesmo, irmão. Abriu o mar vermelho, abençoou, enviou Jesus para a gente, curou, libertou, é o mesmo. É o mesmo. E por que a gente duvida? E por que a gente não crê? Se ele quiser fazer, ele faz. Nós estamos falando sobre um de repente fundamentado em oportunidades, sobre um de repente que transforma tudo, sobre um de repente que muda a perspectiva. Eu conheci uma irmã que trabalhou comigo lá no trabalho, Tereza, eu nunca mais esqueci esse testemunho dela. E ela me contou que ela morava numa casa de aluguel e estava desempregada. E ela tinha que entregar a casa para o dono da casa. E ela, uma mulher temente ao Senhor, uma serva de Deus, e ela orou, ficou ali, Senhor, eu estou angustiada, para onde eu vou? Para onde eu vou, Senhor? Eu não tenho como pagar esse aluguel. Eu não tenho como, mas o Senhor pode, o Senhor mova. Ela entrou em jejum, gente, ela ficou uma semana sozinha, sem marido, sem filho, enfim. A dona da casa pediu na casa. Deu uma semana de prazo para ela resolver a vida dela, que já tinha estourado o prazo do contrato. No último dia que ela falou, não tem mais jeito, ela falou, Vanessa, eu estava organizando minhas coisas, eu ia para a rua, porque eu não tinha para onde ir, desempregada, sem família e tal. A dona da casa chegou para ela e falou assim, minha filha, vamos no cartório, porque eu preciso passar essa casa para o seu nome. Eu estou há uma semana sem dormir. E Deus falando na minha cabeça que eu tenho que te dar essa casa. E ela tinha outras, né? Ela contando, ela, Vanessa, eu olhei para a cara e falei, glória a Deus, Senhor, eu recebo essa unção. E ela contando, é sobre isso. É sobre isso, irmãos. É sobre um Deus baseado em oportunidades. O de repente dele transforma a perspectiva, muda a mente. Ei, Deus manda te dizer hoje, olha para mim. Não há nada que é impossível para o seu Deus. Não há nada
absolutamente nada que Deus não possa mudar, que Deus não possa abrir, que Deus não possa transformar, que Deus não possa criar. Você está conseguindo entender? Dá um amém, gente. É para que você possa startar isso na sua vida. Inicie esse ano de 2026 com essa energia. Não existe nada que o Deus de Israel não possa fazer. Não existe nada que o Eu Sou possa realizar. Não existe nada que Ele não possa criar. Não existe nada que Ele possa proporcionar. Nada. Se os teus planos, se os teus sonhos estiverem em consonância com o amor de Deus, com o propósito dele para a sua vida, e foi como o Mário falou hoje, se você busca a presença de Deus, tudo que você pedir vai estar em consonância com o Espírito Santo. Pode ter certeza disso. Então, se os teus sonhos estão em consonância com os sonhos dele, aí, linda, só semeia, só espera, só creia. Inicie o ano de 2026 crendo nisso, nessa palavra. Nessa energia, a série, o final do ano, tudo está sendo para que haja movimento, para que você se movimente, para que você creia, para que você tenha certeza desse amor. De repente, quando a gente se posiciona, quando a gente vem semeando, quando a gente vem fazendo, trabalhando, exercendo nosso chamado, colocando Deus em prática, de repente, irmãos, que coisa linda! O céu decide intervir. Aí é coisa linda. Para nós parece repentino, para Deus é tempo determinado. Coisa boa, né? Quando a gente vê uma promessa se cumprindo, quando nós vemos os propósitos do Senhor se cumprindo. E quantas vezes, às vezes Deus fala com a gente assim, vai se cumprir. Só creia. Quando Deus falou para Sara, para Abraão, que o Isaac chegaria, que ele seria pai de multidões. Não foi instantaneamente, mas foi necessário que Abraão acreditasse naquilo. Deu uma titubeada, né? Mas temos um problema até hoje por conta disso, em Israel. Mas ele creu, ele acreditou. E é necessário que você entre nessa energia. Eu estou te falando hoje, Deus te convida hoje para que você entre nessa energia e entenda que o de repente de Deus acontece com quem permanece. Permaneça na presença, permaneça na arca, permaneça. Vanessa, mas está doendo, não interessa, permaneça. Vanessa, mas o deserto não acaba, não interessa, permaneça. Vanessa, mas o médico falou que essa cura que não vai vir, permaneça. Irmã Vanessa, mas o que eu quero é muito distante, meu marido não vai se converter, permaneça. Eu falo por experiência própria. Tem um carinha assim de novinha, botox, tá? Mas já tem quase 40 anos na cara. Tá? Titia cuida da pele. Então, assim, tem um pouquinho assim de experiência. Claro que vocês têm muito mais, algumas pessoas têm muito mais. Mas eu tenho as minhas experiências para contar. É sobre permanecer, é sobre confiar. É sobre entender que o tempo dele está acima de todas as coisas. Hoje eu poder ver Mário aqui no altar pregando, irmãos... Há 10 anos atrás, eu falava para Deus assim, eu orava, eu falava, Senhor, muda esse menino, Deus tem misericórdia, eu orava. Aí eu falava assim, ao mesmo tempo que eu orava, eu não acreditava muito não, porque ele vinha depois com umas falas, mas quando ele ficava falando, que você fica dando dízimo para a igreja? Aí eu falei, não vai dar certo. Aí eu falei, Senhor, olha aqui, Senhor, manda um anjo, tem que ser um anjo, manda Gabriel. O Senhor não mandou Gabriel, aí Miguel, todo mundo, para Maria, para todo mundo falar, manda um anjo na frente desse garoto. Assim esse garoto se converte. Se um anjo aparecer na frente dele, igual o Senhor fez, Jesus apareceu para Paulo, o que é para o Senhor fazer um anjo aparecer? Esse menino precisa encontrar com um anjo. Ver, ter uma visão espiritual. Ao mesmo tempo que eu pedi, eu falava, só assim esse menino se converte. Só um anjo aparecendo. Aí eu fico imaginando eu lá de cima olhando, né? Você, garota, lá, bobinha. Não sabe como é que eu faço não, né? Pede, mas não acredita no que eu estou fazendo? E aí, no ano de 2017, uma situação acontece, e aí Deus, ele cria oportunidades também. Presta atenção aqui, às vezes você está passando por uma situação que tu fala assim, caramba, mas por que isso está acontecendo? Não estou entendendo nada. Por quê? E aí, às vezes, você pode pensar que é algo ruim. Mas, irmão, Deus está ali só
só Espírito Santo ali, só peraí que eu vou usar isso daqui, ó, e vou jogar aqui. E aí, no ano de 2017, uma situação acontece. E aí ele fala para mim assim, vou ficar 30 dias sem beber. Vou fazer um propósito com Deus. Eu na minha aqui. Eu falei, duvido. Tinha o casamento da minha irmã nesse meio tempo, quando eu contei 30, casamento no meio. Duvido. Vai não. Vai não. Ele vai encher a cara. Desculpa a expressão no casamento. Chegou no casamento, ele não bebeu nada, só água. Aí eu olhei e falei assim, ué, já teve um negócio aí diferente aí. A pessoa não tá... Cumpriu o que falou. Aí ele falou assim, vou contigo na igreja. Eu falei, Deus, Senhor, tem misericórdia. Sabe por qual meio a conversão do Mário veio? Leitura da palavra. Ele começou a ler, o Espírito Santo começou a entrar, e ele começou a confrontar as certezas dele. Aqui, ó. Fazendo um propósito com Deus e lendo a Bíblia. Quietinho, sozinho. E hoje, eu vejo. Mas é engraçado que um mês antes de eu casar, já te contei essa história? Já contei essa história, não já? Já contei. Um mês antes de eu casar, eu conversei com Deus. E falei assim, Senhor, se não for da sua vontade, eu estou disposta a abrir mão desse casamento. Casa montada, casamento pago, tudo organizado. Eu sabia que eu ia sofrer, mas eu já estava convertida. E eu falei para Deus, se não for do Senhor, não quero. E eu estava na casa da mãe dele, na sala, uma irmã me ligou, uma amiga minha, chamada também Vanessa, me ligou. E ela falou assim, amiga, eu estava aqui orando, eu não sei o que você falou com Deus. Mas Deus manda te dizer, eu não lembro a passagem, sou ruim para gravar. Eu só lembro do contexto. Deus manda te dizer em lugar tal, tal, tal. Abre a Bíblia aí. E a passagem dizia assim, mulher, Deus conta contigo para que haja salvação na sua casa. E aí ela falou para mim assim, eu não sei o que você falou com Deus, mas Deus manda dizer que ele está nesse casamento. Que é para você casar. Gente, ali foi um alívio, porque eu sabia o BO que eu ia me enfiar, porque eu amava, né? Gostava dele, eu fiquei imaginando, meu pai, eu já paguei esse casamento, como é que tu vem falar? E eu falei, Senhor, eu vou, mas se for possível, afasta de mim esse cálice, Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Quando eu recebi a resposta de Deus, eu falei, Deus está contigo. Deus conta com você para que haja salvação na sua casa, irmãos. Que alívio foi. Mas precisou de quê? Semeadura. A conversão veio logo? Veio nada. Passamos por muitas coisas? Muitas coisas. Bota coisa nisso daí. 6 anos depois, no meio desse tempo, Jesus vai, fala com ele, no meio do carnaval. Vai, aí eu falei, agora vai, agora esse menino vai. Foi nada, foi não. Falei, caramba, Deus fala com esse garoto no meio do carnaval. Eu crente que ele ia botar o pé na igreja no dia seguinte. Foi não, irmão, foi não. Espera mais 3 anos aí, vai, Vanessa, colhe, vai semeando, vai crendo em mim, vai acreditando, vai crendo, porque eu, de repente é meu, não é teu. Sou eu que crio as oportunidades, sou eu que crio as conjecturas. Não desista. Tinha vezes, irmão, igual como o irmão Carlos fala, se for cair, cai para frente. Tinha vezes que eu olhava para a circunstância e falei assim, Senhor, tá dando mais não. Não tá, eu não estou mais aguentando. O joelho, a perna desfalecia, porque você não aguentava mais caminhar e não ver resultado. E aí Deus vai lá e fala com você, ei, sou eu que faço todas as coisas, continua, marcha, olha para frente. Eu não te prometi, eu não falei que eu estava nesse casamento, eu não falei que eu contava com você para que houvesse salvação na sua casa. Não muda sua postura, continua, não importa a circunstância, eu vou agir na sua vida, eu vou tocar no coração dele. Até que um dia, no de repente de Deus acontece. Da forma mais natural possível. Lendo a Bíblia. Não precisou um anjo. Se precisasse, Deus ia fazer, tá? Deus faz. Mas não precisou. Ele fez no tempo dele. Porque naquele momento, era o tempo certo que o coração dele estava quebrantado. Aconteceu várias situações. Aconteceu uma situação específica pela qual ele precisava passar para que houvesse um coração contrito, para que o Espírito Santo pudesse entrar e agir.
Então eu creio e eu peço para que você entenda que o de repente de Deus, ele muda histórias. Quem permanece no processo, irmão, vive o de repente. Eu estou te falando hoje para que você permaneça no processo. Não desista. Permaneça no processo. Tá doendo? Vai. Tá sangrando? Vai. Há 3 meses atrás, eu não imaginava que minha vida fosse mudar. No de repente. Há 3 meses atrás, eu sangrei. Eu gritei de dor. Você sai da sua casa para trabalhar e você nunca mais voltar para ela? Você sair pensando na janta e você nunca mais dormir naquela casa? A sua casa própria, que você conquistou, que você arrumou, que você organizou. E de repente você não volta mais. Deus fala, acabou. Eu falei, como assim? Podia ter me avisado antes, né? Eu falei, não, amor, hoje eu tinha te avisado. Ele falou assim, eu te avisei. Eu falei pro teu marido conversar contigo, mas você teima. Eu tô te preparando. Você fala, não, eu não saio daqui. Não saio de jeito nenhum. Aqui eu vou ficar. É minha casa, Deus me deu, por que eu vou sair daqui? Saio não. Aí Deus fala uma. Nós não somos assim teimosos. Fala 2, fala 3, fala 4. Aí Deus fala assim, tá bom, eu tô indo, tô tentando ir no amor. Não tá entendendo? Então tá bom, vamos embora, vamos pela dor. Tá. E eu lembro que no momento meu de desespero, gente, desespero, eu fui para casa, saí do trabalho sem norte, pedi para sair cedo, que não tinha condição de trabalhar. Fui para casa da minha mãe, que é a mulher de oração. Falei, mãe, me ajuda. Aí ela falou, confia. Não é hora de você esmorecer. Confia. Se for para chorar, se for para berrar, se for para se rasga na presença do Senhor. Deus sabe o que Ele faz. Creia e confia. Deus é especialista em transformar a maldição aos nossos olhos em bênçãos. Eu fui para casa pegar as minhas coisas, iniciar meu processo de mudança. E Deus falou assim, para onde que eu vou? Deus falou assim, linda, tu vai voltar para o início de tudo. Você vai voltar para aquela casinha lá, pequenininha, que você falava que nunca mais ia voltar. Que você tanto pediu para sair. É para lá, amor, que você vai voltar. E eu falei para Deus, o que você está fazendo na minha vida? E Deus falou assim, apertei o botão do reset, amor. Resetei. Porque tinha coisa aí que precisava ser consertada. Eu resetei. Porque eu tenho grandes planos para a sua vida. E é necessário que você passe por esse processo para que haja quebrantamento, para que haja semeadura, para que você não deixe de crer e acreditar que o de repente pertence a mim, que nada é no seu tempo, nada é do seu jeito, nada é da sua forma, tudo é do meu querer, é da minha vontade, da minha perspectiva. E aí eu só pedi uma coisa para Deus. Porque na primeira vez que eu morei lá, 5 anos nessa casa, não foram tempos fáceis. Eu tinha muita altivez, eu tinha muito orgulho, eu tive muitos problemas com a mãe do Mário. E eu falei para Deus assim, tudo bem, eu volto. Mas só te peço uma coisa. Paz. A paz que excede todo entendimento. O espírito do contentamento, da alegria. A mesma alegria que eu tinha quando eu voltava para minha casa. Quando eu comprava alguma coisa na Shopee para organizar minha casa, de decoração, fazer aqui, ajeitar ali, fazer uma mudança, organizar minha casa. É a mesma alegria que eu quero ter morando nessa casa. E hoje, irmãos, eu tenho essa paz. Hoje eu nem lembro. Aí que eu falei, Deus faz isso. Tirou da minha memória. E de repente ele vai lá, ó, pum, pá, a casa está aqui. Nem penso mais, penso em outras coisas. Estou vendo as casas com o Mário, fazendo todo o processo. Mas a dor... O que causou essa transformação toda? Penso mais não. Penso mais não. E hoje eu vivo a paz que excede todo entendimento. Hoje eu consigo descansar. E a gente, graças a Deus, nesses 3 meses, tem vivido tempo de paz, tempo de harmonia. Eu com a minha sogra, com os pais do Mário, com o Vicente. Vicente agora acorda, vai para casa da avó. Quando eu vou ver, já está na casa da avó. A avó está amando, porque fica lá o netinho junto, grudado. E eu não sei o que Deus tem nisso tudo. Eu sei que Deus tem um propósito que Ele vai agir, amém? Em Atos 16, 25, 26, através da posição de Paulo e Silas,
Mário falou hoje sobre isso, sobre a prisão. As cadeias se abriram. A prisão virou lugar do agir de Deus e o carcereiro foi salvo. Mário falou hoje nessa perspectiva sobre o chamado. E eu falo sobre o de repente. Paulo e Silas estavam em situação pela qual os olhos humanos não tinham saída. E eles estavam fazendo o quê, gente? Murmurando, louvando, adorando ao Senhor. E de repente houve um tremor e a cadeia se abriu. As fechaduras se abriram, houve um terremoto, os alicerces da prisão foram abalados. É sobre isso. Eles estavam em meio a uma circunstância de dor, mas eles estavam na posição, eles estavam crendo e sabendo que Deus iria fazer. O que não sabe, mas saberia que Deus iria fazer. O de repente gera testemunho, alcança outras vidas. O que você passa hoje e a transformação no que Deus vai fazer é para alcançar outras vidas também. Nunca é sobre somente nós. Nunca é sobre nós. É sobre somente. Não. Quando você abre a sua boca e você fala sobre o testemunho, quando você abre a sua boca e você fala sobre as maravilhas de Deus, sobre o que Deus fez na sua vida, você alimenta a fé de outras pessoas. Você starta coisa nas outras pessoas. Essa semana eu estava vendo, não sei se vocês já viram aqui, o jogador do Corinthians, o que foi... O João, que ele agora está no time oficial do Corinthians. Eu fui ver a entrevista daquele jovem. E o jornalista falou, por que você anda com a Bíblia para cima e para baixo? Eu falei, porque eu preciso falar sobre Deus. Porque Jesus é lindo. E não sei o quê. E eu fiquei olhando ali. E eu falei assim, eu quero isso aqui para a vida do meu filho. Eu quero que o meu filho seja assim, com esse temor. E aí Deus falou, e na hora, o testemunho dele, uma entrevista dele, o posicionamento dele estatou em mim coisas que eu precisava alinhar na minha vida com meu filho. Porque de repente Deus vai acontecer, vai, mas eu preciso semear. Eu preciso falar de Jesus para o Vicente. Eu preciso criar no Vicente um coração temeroso ao Senhor. Um coração crendo. Há 2 dias atrás estava vomitando horrores, vamos para o hospital. E eu falei com ele hoje, aí ele falou, mãe, eu não estou vomitando mais. Eu falei, quem te curou? Ele, mãe, foi Jesus. Jesus foi lá no meu quarto e me curou. Eu falei, foi. Tudo que Deus faz, filho, é Jesus. Tudo, Deus, Jesus, o Espírito Santo, tudo que acontece na sua vida, nós dependemos dele. É sobre isso, irmãos, nunca é sobre eu, sobre você. O de repente, ele vai gerar testemunho, ele vai alcançar outras vidas, ele vai transformar a dor em propósito. Propósito de não desistir, de não murmurar. Se você tem o hábito de murmurar, tira isso da sua boca. De não duvidar de se relacionar com ele. Deus é especialista em fazer surpresas. Quem está esperando uma surpresa de Deus? Só semeia. Porque na hora certa Deus vai fazer. Amém? E no tópico 4, o de repente ele é completo. Anota aí, irmão, Jó 42:10. Deus restaurou a vida de Jó em dobro. Tudo deu tudo. Falamos aqui da sobreabundância. Deus não abundou a vida de Jó. Deus sobreabundou a vida dele. Ele multiplicou, ele deu bênçãos ilimitadas. Houve muita dor, houve muita perda, mas é quando Deus resolve agir, quando o céu resolve se abrir, quando de repente resolve acontecer, nós falamos de sobreabundância. É algo que está acima da abundância. E eu convido você hoje, Ministério do Louvor também, para a gente poder encerrar. Onde há perda, presta atenção. Onde há perda, ele traz restituição. Onde há choro, ele traz alegria. Onde há vergonha, ele traz honra. Eu falo por experiência própria, porque eu vivi isso. Eu vivo isso. A Vanessa de 3 meses atrás, chorando, desesperada. É uma Vanessa de hoje, assim, tudo no tempo do Senhor. É uma Vanessa de hoje que tem paz no coração e que sabe que Deus vai fazer no tempo dele, na hora dele. Eu só preciso me posicionar. E eu convido você a se levantar para que a gente possa agora ministrar esse louvor. Já estou acabando. Esse louvor é um louvor que fala muito no meu coração. E na hora que eu estava pensando
se eu colocava ou não colocava um louvor. Me vieram vários louvores na cabeça e Deus me mostrou, é esse que você sempre louva? É esse aí? Então, se conecte com Deus. Tira a dúvida. Tira o medo dentro de você. Vamos iniciar esse ano contra energia. Muda a energia, se sacode. Vambora, porque vai acontecer. Não duvide. Não tema. Nós estamos falando de um Deus de obras completas. Esse louvor transforma em oração, por favor. Busca. Rasga o seu coração. Chore na presença do Senhor. E entenda que o teu Deus é um Deus de obras completas. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor? Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Obrigado, Jesus. Mas quando eu olho para tuas promessas, acredito, vai valer a pena esperar. Sabe por quê? Declara isso. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade. Fala assim, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Escuta isso. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Declara assim com a sua alma, declara assim, Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. Fala assim, o meu Deus não faz pela metade, eu não vou viver uma parte por completo. Levante as suas mãos e adora Ele assim, levante as suas mãos, Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Fala assim, meu Deus não falha, não, e eu não vou duvidar. Eu sei que por completo Ele fará. Meu Deus não falha, não, e eu não vou duvidar. E eu sei que por completo fará. Repete isso. Meu Deus não falha, não, e eu não vou duvidar. Eu sei que por completo Ele fará. Você recebe isso? Meu Deus não falha, não, e eu não vou duvidar. E eu sei fará. Fala assim, e eu vou viver a totalidade da promessa. Meu Deus de obras completas, Ele vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer.
O meu projeto vem de quem não erra. Ele é o Deus de obras completas e vai fazer cumprir na hora certa. Aplauda o Senhor. Uma salva de palmas pro teu Deus. É um Deus de obras completas. Mais forte, gente. É um Deus que Ele vai fazer. Somente creia. É um Deus da totalidade. É um Deus da esperança. É um Deus do amor. Vai acontecer. E para fechar, o de repente de Deus não é acaso. Não é sorte. É o resultado de um processo invisível que culmina em um milagre visível. Não pare agora, porque o de repente costuma vir quando aparece que nada mais vai acontecer. Somente creia, igreja, e vai se cumprir. Deus está com você nesse processo. Amém. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Ei, glória a Deus. Nós vamos encerrar, mas antes eu não posso deixar de fazer um convite que o Espírito Santo me impele a fazer. Se você nesta noite deseja ter um encontro com esse Jesus que foi enviado pelo Deus que cumpre cada promessa que prometeu. Talvez você viveu um ano de 2025 enfrentando algumas lutas, lutando com as suas próprias forças, e você inicia um ano cansado, sobrecarregado, e você está cansado de lutar sozinho. E você precisa de alguém que pegue na sua mão. E esse alguém seja tão poderoso que seja capaz de mudar a sua vida por completo. Então, nesse momento, eu quero fazer 2 apelos. A você que já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, já é um cristão, mas por alguma razão, e isso acontece, está cansado, está iniciando talvez o ano sem força ou talvez sem uma motivação. E não tem problema, porque nós cristãos também passamos por isso. Eu, como pastor, quantas vezes a força, a energia baixa. E é um momento como esse que Deus renova as nossas forças, a nossa fé, a nossa esperança. Nos motiva e nos ativa para viver o sobrenatural. Então, eu quero fazer um convite especial a estas pessoas, mas um convite VIP. VIP. Very Important Person. Pessoa muito especial, importante. A você que, assim como eu, um dia, há 30 anos atrás, estava sem direção, sem rumo, conhecia a palavra, filho de crente, mas eu estava tocando a minha vida do meu jeito. E chegou um momento, perto do carnaval, que eu olhei para a minha vida e falei, não dá, sozinho não dá. Eu preciso. E num culto como este, o pastor fez o apelo e eu falei, é agora ou nunca. E eu fui à frente. No final, conversei com o pastor e desde aquele dia, 30 anos se passaram e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então, o irmão Ramon estará ministrando de maneira suave este louvor. E você que é cristão e precisa de renovação, vai vir aqui e nós vamos orar por você. E você que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele vai guiar a sua vida, também vai vir à frente. Eu vou pedir para que vocês venham aqui e coloquem tudo que vocês precisam que Deus faça diante do altar. E Deus estará mudando vidas e famílias nesta noite. Nós vamos adorar a Deus e você venha à frente. A igreja orando e aqueles que vão vir comecem a estar aqui. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande
em apenas um instante, Ô Espírito faz o Santo, impossível muda vidas nesta noite, se muda histórias nesta noite, materializar. muda rumos nesta noite, Oh, meu Deus, muda sorte, não Espírito faz Santo, pela faça a obra metade. completa. Não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Declare Em isso. nome de Jesus. Eu vou viver. Declare isso, a profetiza. totalidade Você vai da viver promessa. a totalidade da O promessa. Deus de obras completas vai fazer cumprir É na na hora certa. Nunca é tarde. Não vou temer. Oh, Deus. O projeto vem de quem não erra. Ele não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora nome de certa. Jesus, Pai. Meu Deus não falha. Teu Deus não falha. Eu não vou duvidar. Ei, não duvide. Eu sei que Ele fará. Oh, Deus. Meu Deus não falha. Ele não falha. E eu não Ele é vou fiel. Não duvidar. duvide. E eu sei que por completo Oh, Deus. fará. Em nome de Jesus, E Pai. eu vou viver. Declare isso. A totalidade da promessa. Oh, Espírito O Santo. Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Tudo tem um tempo determinado. Não vou Esse tempo temer. chegou. Esse tempo é O hoje. projeto vem de quem não Ele não erra. Ele é o Deus de obras obras completas. Vai fazer cumprir na hora certa. Amém. Olha, o teu Deus está vendo o teu coração, está vendo o teu sofrimento, a tua tristeza, o teu sonho, as tuas orações. Eu me lembro quantas vezes eu perdido sem saber o que fazer, para onde ir, e nem perspectiva de futuro. E ninguém sabia, mas eu dormia chorando e pedindo a Deus. E na época eu nem orava, eu só falava com Deus. Eu falava: Deus, me ajuda. Deus, me guia. Deus, eu preciso de uma direção. Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu preciso de uma mudança. E eu pedia, e eu pedia. E hoje eu vivo essa mudança. Então vocês que estão aqui na frente, vocês que estão aqui no templo, Deus sabe o que você precisa. A ordem dos fatores não altera o produto final. Tem pessoas que estão ali que gostariam de estar aqui, mas que não tiveram forças para estar. Deus também te vê. Deus também te ama. Deus também trabalha em seu favor. Agora, vocês que estão aqui na frente, pode ter certeza de uma coisa. O ato de vir à frente significa duas coisas no mundo espiritual: coragem e fé. Porque ninguém busca o que não acredita. Se vocês estão aqui na frente, é porque vocês têm coragem e têm fé. E a fé agrada a Deus. Que Deus cumpra na vida de cada um de vocês aquilo que vocês têm pedido ao Senhor. E nesse momento eu quero perguntar se alguém aqui na frente veio porque está se reconciliando ou aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Faça um sinal com uma das suas mãos, se você está aceitando a Jesus. Todos são cristãos, batizados. Se vocês quiserem no final conversar comigo e com a pastora, é só nos aguardar ali no final, nós teremos o prazer de conversar com vocês. E a vocês, que vamos ter aí uma semana, vou orar para que o Senhor te dê uma semana de paz, uma semana com sabedoria, uma semana com discernimento espiritual, uma semana com direção dos céus para a tua vida. Portas abertas, conquistas e realizações em Deus para a tua vida. Que todo mal caia por terra, todo impedimento caia por terra. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela tua poderosa palavra. Entendemos que o Senhor é o dono do tempo, é o dono das nossas vidas, é aquele que verdadeiramente zela para cumprir a tua palavra. E todas as promessas que o Senhor fez para cada um de nós,
o Senhor é fiel para cumpri-las. Cumpre as tuas promessas sobre a vida do teu povo. Eu sei que hoje o Senhor está liberando aqui neste lugar bênçãos, vitórias, conquistas, realizações, sonhos realizados. O Senhor está trazendo cura nesta noite. O Senhor está realizando abertura de empregos, abertura de portas, de crescimento. O Senhor é o Deus de obras completas. Pai, continua. A tua palavra nos garante. Aquele que começou a boa obra não vai parar até que seja o dia perfeito. Continua, Deus, a obra que o Senhor começou. Cada pessoa que está aqui na frente, eu não sei qual é a causa de cada uma delas, mas o Senhor já sondou os corações e o Senhor sabe muito bem. Surpreenda essas pessoas. Conceda a cada uma dessas pessoas o que elas vieram aqui buscar, porque o Senhor é o único Deus que trabalha em favor daqueles que em ti esperam. Concede a tua bênção e a tua graça ao teu povo, é o que nós choramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.